pensando se 99% das mensagens de hoje vão usar o Evangelho de Lucas, porque é o Evangelho que há o melhor relato dos eventos que envolvem o nascimento de Jesus. E eu confesso a vocês que eu fui para o Evangelho de Lucas, para preparar. Ontem à tarde, eu estava vendo na TV Record, né, Silvia? Na Record, a história de Jesus, muito bonita aquela história. Eu acho que é o filme mais bonito em termos assim de narrativa. O mais forte eu acho que é do Mel Gibson, O Paixão de Cristo. Mas sabe aquele Jesus bonitão, de olho azul, né? A Maria é a Olivia de... Não é Newton John, não, que é outra Olivia lá. É o que fez Romeu e Julieta. Menina linda. Não, o filme é maravilhoso. E eu assim, embora eu soubesse o final da história, eu vi o filme todo. Né? Porque é bonito ver o relato. Você vê, sobretudo, eu falei, deixa eu ver se eles são fiéis ao relato do nascimento de Jesus. Foram super fiéis. A visão de Maria, né, do anjo, depois Maria indo visitar Isabel, depois José recebendo a revelação, tudo legal, sabe assim, o nascimento de Jesus, né, Jesus colocado numa manjedoura. Aí eu falei, vou pregar sobre isso de novo. Mas essa história, queira ou não, a gente já sabe bastante. E hoje de manhã, ontem à noite, quer dizer, eu estava vendo uma mensagem de um colega nosso de seminário, o Marcos Chegado, Marcos Graconato. Ele é pastor da Igreja Batista em São Paulo. E ele usou um texto de Hebreus para falar do Natal. Eu falei, nossa, ele ficou doido. Hebreus. E pegou um texto lá que fala da ceia, do sangue e do corpo, do pão. Eu falei, nossa, gente, mas como é que ele vai falar de Natal? E ele falou assim, a questão teológica do Natal. A questão teológica do Natal. E como nossa igreja aqui, a gente é uma igreja que procura sempre estudar a palavra, eu falei assim, nossa igreja dá para digerir isso, dá para a gente estudar hoje o Natal, da perspectiva teológica. Por teológica, não entenda chata, não entenda erudita. Teológica no sentido, o que está por trás do nascimento de Jesus Cristo ali em Belém. E o texto que eu vou ler é conhecido por muitos, ou por todos vocês, está no Evangelho segundo João. Não vamos para Lucas, vamos para João. Evangelho segundo João, e nós vamos ler os primeiros 14 versículos. João, vamos ler os primeiros 14 versículos. Eu estou com a minha Bíblia na NVI. João, capítulo 1, versículo de 1 a 14. Eu vou ler de 1 a 14. Estou com a NVI, então se acompanhe na sua versão, é semelhante. No princípio era aquele que é a palavra. Na sua deve estar assim, no princípio era o verbo. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio, falando de João Batista, não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é o verbo, aquele que é a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória,
como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu quero mostrar para vocês uma imagem que eu coloquei inclusive numa rede social. Essa imagem me chamou muita atenção e eu fiz questão de compartilhar. Esse senhor aqui, da esquerda, vocês já devem ter ouvido falar dele, Stephen Hawking, um dos maiores cérebros da atualidade, um dos maiores gênios da atualidade. Ele sofre de um processo degenerativo que limita completamente seus movimentos. Ele conversa por um computador. É uma coisa muito, muito estranha o que passa com esse homem, mas ele é inteligentíssimo. Mas é ateu convicto. Ele acha que não existe Deus. E criticando nós cristãos, inclusive eu penso nessa data, o que ele deve achar dessa data? Coisa ridícula essa data. Ele diz: religião é um conto de fadas para pessoas com medo do escuro. Vocês estão tudo aqui porque vocês têm medo do escuro, segundo o Stephen Hawking. Vocês buscam religião, vocês buscam Jesus Cristo, buscam cristianismo, porque vocês têm medo do escuro, têm medo das trevas. E o John Lennox, que é um grande teólogo, um grande cristão, mas também é matemático e filósofo, enquanto Stephen Hawking é físico e cosmólogo, é só para botar currículo, só para mostrar que os caras são inteligentes, tá? Só para dizer assim, ele é inteligente, que ele também é inteligente, só para isso. Olha a resposta que ele deu, achei sensacional. Se a religião é um conto de fadas para pessoas com medo do escuro, diz o Stephen Hawking, para o John Lennox, o ateísmo é um conto de fadas para pessoas com medo da luz. Eu achei sensacional esse negócio. Achei sensacional. Vocês viram que o Maluf foi preso, não viram? Espero que cumpra a sua pena. Mas para pensar em pessoas que estão hoje no presídio. Marginais, sequestradores, estupradores. Vi ontem uma matéria com a mãe daquela menina. A mãe era da Getsemane, Brandão, Miriam Brandão, a mãe da Miriam Brandão. Que a menina foi sequestrada por funcionários da farmácia dela, foi morta, esquartejada e queimada. Essas pessoas que fizeram isso, eu acho que estão presas. Mas qual a diferença delas para vocês? Eles são assassinos. Mas você é uma pessoa boa, não é? Você não tem pecado. Espero que nenhum de vocês tenha assassinado alguém. Mas nunca desejou que alguém tivesse morrido, não? Você não é adúltero. Eu nunca tive relação extraconjugal. Mas nunca teve intenção? Nunca olhou para uma mulher ou para um homem com intenção impura? Queridos, nós temos que ter em nós a consciência que Paulo tinha. Eu sou o maior dos pecadores. A única diferença minha para um elemento desse, sabe qual é? Jesus Cristo. Porque eu encontrei o quê? A luz. E a luz que vem e dissipa todas as trevas. Eu sou melhor do que aquelas pessoas que estão ali fora? Acredite, não sou mesmo. Não sou, eu tenho consciência disso. A diferença foi quando eu ouvi a mensagem do Evangelho que eu fiz. Abri meu coração e recebi Cristo como Senhor e Salvador. Você conhece pessoas que já ouviram a pregação do Evangelho? Pessoas com as quais você convive, que você fala de Jesus, você apresenta a luz à pessoa, fecha os olhos, fecha os ouvidos, não quero ouvir, não aceito. Você conhece pessoas assim? Eu conheço inúmeras. Essa semana eu estava aqui. Primeiro, som desligado. A música de evangelização estava desligada. Eu falei, menos luz. Mas aí eu vi lá fora uma conversa, precisa ver que conversa. O profeta Elias, o João Batista, uma evangelização. Bom, não sei se era um missionário que estava evangelizando ou se era entre eles. O fato é o seguinte, algum de vocês acredita que eles não sabem de Jesus Cristo? Algum de vocês acredita?
Qual que é a diferença? É a sua escolarização? É a sua renda? É a sua beleza que te diferencia? Sabe qual que é a diferença que existe? Que você aceitou a luz. Olha o que diz o Evangelho de João. A luz veio ao mundo, diz o versículo... Vou pegar o 3, o 4. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. Está falando de quem? Jesus. E Jesus é chamado de luz. Salmo 27 não diz isso? O que fala o Salmo 27, 1? O Senhor é a minha luz. Isso é uma metáfora. A luz dissipa as trevas. Eu estava em trevas até os 18 anos. Trevas. Alcoólatra, uma vida dissoluta. Para por aqui que eu não tenho orgulho nenhum disso. Um dia me apresentaram essa palavra, inclusive digo essa palavra, o que esse texto fala? Quem é a palavra? Quem é o verbo? Cristo. E quando Cristo, essa luz apareceu, e revelou o meu pecado e os meus pecados, o que eu fiz? Eu aceitei e o recebi. Sabe a diferença que existe entre você e uma pessoa que está no presídio? Entre você e um drogado? Entre você e um marginal? Não é que ele é mais pecador que você, não. Você é tão ou mais pecador que ele, porque eu sou. A diferença é que eu sou um pecador que encontrei a luz. A única diferença. Mas esse texto mostra que a vinda de Cristo impactou essa humanidade, mas impactou parte dessa humanidade. O que a pastora Silvia estava dizendo aqui, dessa comercialização do Natal, é algo muito interessante. Conseguiram tirar o foco dessa realidade. Hoje devíamos estar comemorando que veio ao mundo o quê? A luz, para dissipar as trevas. Mas o texto deixa claro que aconteceu o quê? A luz veio ao mundo, aí vamos seguir o texto. Versículo 4, né? Nele, em Cristo, estava a vida. E esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Deixa eu repetir. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Uma lanternazinha, uma lampadinha, dissipa trevas. E você tem que ser essa luz onde você estiver. Porque se Cristo é a luz do mundo, Ele falou que nós, como seus discípulos, deveríamos ser sal da terra e também sermos luz do mundo. E saiba, o inferno já está derrotado. Deu para entender isso? Você entendeu a dimensão disso? Nós somos mais que vencedores, não é porque somos estudados, somos bonitos, limpinhos, arrumados, não tem nada a ver com isso. A nossa vitória está na cruz. E nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pode vir o inferno, pode espernear, pode fazer bagunça. Somos mais que vencedores, porque aceitamos o presente que Deus nos deu, Jesus Cristo. Natal é lembrar disso. A gente fica lá no menino, na manjedoura, aquela coisa linda e maravilhosa e tal, um bebezinho, fofinho, gostoso, olha aqui, olha que trenzinho. Bebê é um trem fofinho. Só que aquele bebezinho veio para uma missão nobre demais, gente. Ele veio para crescer, para se tornar homem e ir para a cruz. Dá para entender? Para pensar, aquele bebezinho. Imagina, Léia, se fosse esse o propósito. Imagina o coração de Maria, mãe de Jesus. Essa mulher devia sofrer o tempo inteiro, porque sabia que o caminho do seu filho era morrer pela humanidade. E ele cumpriu o seu projeto. Foi até a morte de cruz, para te salvar, para me salvar. E aí, ao vir ao mundo, ele começou a trazer luz em cima das trevas. Mas atenção, queridos. As trevas não gostam da luz. Por isso que Paulo fala, que tipo de harmonia pode haver entre luz e trevas?
Essa expressão, como é que é chamada lá em Coríntios? Não vos Coríntios, não, Tessalonicenses, né? Não vos ponhais em jugo desigual. Que comunhão pode ter entre luz e trevas? Trevas vai querer oculto, trevas vai querer podridão, luz vai querer claridade, transparência. Gente, essa bênção dessa árvore aqui, gente, pelo amor de Deus, uma das maldições dessa árvore eu não sei se vocês sabem, talvez vocês não saibam. Essa igreja está aqui nesse espaço há uns 14 anos. No primeiro ano, a pastora Silvia lembra disso. Sabe por que penduraram nas árvores aqui na frente? Você lembra, Silvia? Bruxas. Penduraram bruxas. Não era Halloween, não. Foi trabalho, fizeram um despacho. Nós somos atacados como igreja do Senhor desde o início. Ou você acha que isso aqui não é um ataque? É um ataque. Mas eles já estão derrotados. Não os mendigos. Os demônios que estão por trás deles. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. E a nossa luta vai ser com o quê? Com a luz. Vamos brilhar. Vamos brilhar. Porque as trevas não resistem à luz. Mas vamos trazer luz com integridade. Vamos trazer luz sem entrar no jogo. Tem gente que quer ser luz, aí vai para o boteco, tomar uma cerveja com os amigos, porque não, tem que fazer de tudo para com todos para ganhar para Cristo. Então você vai pecar para ganhar os pecadores para Cristo. Aí você vai na festa, começa todo mundo a falar mal das pessoas, dos políticos, você começa a falar mal, porque tem que fazer parte do grupo. Não, fazer de tudo para com todos, esse tudo aí não inclui pecado, não. Não inclui concordância com marginalidade, não. Seja luz, mas com santidade. E percebam que seriedade que João fala aqui. Versículo 6, ou melhor, ele fala de João Batista, né? Surgiu um homem enviado por Deus chamado João Batista, João, né? Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Vamos fazer aqui um momento de reflexão. Eu estava vendo um filme muito legal, João Batista batizando o pessoal. A Silvia até falou assim, Cássio, olha que tipo de batismo eles estão fazendo. No batismo no filme é por efusão. Eles entravam com água até aqui no joelho, se abaixavam, e o João pegava e colocava água por cima. Eu falei, não, os batistas ficam doidos com esse filme. Mas o filme é católico, né? Então eles estão preocupados com isso. Cá para nós, importa a quantidade de água? Importava o quê? O arrependimento. Agora, João, para pensar. Ele pregava o quê? Vocês lembram disso? Pode falar que eu repito aqui no microfone. Arrependimento de quê? Dos pecados. Para eu me arrepender dos pecados, eu tenho que reconhecer que eu sou pecador. Ok? E aqui diz o texto que ele falava, olha só o versículo 7, né? Meu Deus, cadê? Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. Qual que é a relação entre luz e arrependimento? Arrependimento é consequência da luz. Por quê? Boa, Marlene, é isso mesmo. Por quê? Perfeito. Quando vem a luz, mostra as trevas que eu estou. Não é isso? Não fala que a Bíblia é um espelho? O espelho para mostrar quem você é. Gente, a vida de todos nós era turva, como a água turva de um rio. Quando vem a luz, é como se Jesus iluminasse, mostrasse toda aquela podridão, toda aquela sujeira. E quando você permite que Ele entre em você, transforma aquilo ali como a água de um riacho, igual bonito lá no Mato Grosso. Sabe aquela coisa assim, transparente, que você vê o fundo? A luz vem para o quê? Para dissipar as trevas. E nós temos que ser testemunhas dessa luz. Jesus veio para isso. Aquele nenenzinho lá em Belém, lá na manjedoura, ele veio para ser luz. E já começou a incomodá-lo quando nasceu. Herodes, o doido lá, já ficou endemoniado lá e mandou matar tudo quanto é criança. Porque a luz veio ao mundo. Mas aí olha o que diz o versículo 8. João Batista, ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz.
estava chegando ao mundo, versículo 9, a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Olha que interessante. Traz luz sobre todos, mas nem todos aceitam. Tem pessoas que preferem continuar nas trevas. Vou repetir. Ele vem iluminar todos, mas tem gente que não aceita a iluminação. Prefere continuar nas trevas. Gente, imagina a CEMIG. Lembra na época, antigamente, que nas roças não tinha energia elétrica? Eu sou dessa época. Casa da vovó lá na Bahia. Aquela época que a gente foi na Bahia, não tinha, né? Nós moramos em Rondônia essa energia elétrica, é verdade. A geladeira da vovó era de querosene. Porque não tinha energia elétrica. Aí a Companhia de Energia Elétrica da Bahia, a Companhia de Energia Elétrica, a CEMIG, vai no interior e fala, olha, vocês estão sem luz. Nós podemos ligar a luz. A maioria quer, não quer? Porque a maioria das pessoas não quer ficar em trevas. Estou falando da energia, luz física, né? Luz elétrica. Agora, para pensar na luz espiritual. Por incrível que pareça, tem gente que prefere ficar nas trevas. Essa semana eu fiquei chocado, ouvindo lá a pregação. Eu falei para Silvio, o que é isso? Tem um seminário aqui fora, as discussões teológicas. Aí você sai os caras se drogando, tomando álcool, cachaça. Ouve da luz, mas prefere ficar nas trevas. Pior. Pois é, eu nem sei se acha que está na luz. Olha o que diz aqui o Evangelho de João. Aquele, versículo 10, aquele que é o verbo, a palavra, estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o reconheceu. Quer dizer, gente, se você acha que a pregação do evangelho vai ser um negócio que as pessoas vão aceitar automaticamente, não vão. Se você acha que essa mensagem de Cristo, do Natal, que está sendo nas TVs e tudo mais, está sendo recebida pelas pessoas como a vinha a luz do mundo, não. Eles estão achando bonitinha aquela cena, e bom que estão indo trocar presente, e bom que como é que é? É família, Natal é isso, Natal é família, Natal é confraternização, que nada. Natal é a vinda da luz. Mas o mundo não conheceu, o mundo não aceita essa mensagem. O mundo não aceita, porque o mundo ama mais as trevas do que a luz. E eu sou melhor que o mundo? Não sou. Eu simplesmente aceitei a luz. Você aceitou a luz, espero. Porque, olha o que diz o versículo 11. Jesus veio para o que era seu. Está falando, se referindo aos judeus. Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Ele veio para os judeus não receberam. Ele só transforma quem o recebe. Mas não é receber de boca, não. Essa semana eu estive com o pastor Cláudio, da Lagoinha Pedreira. Eu até assustei, que eu falei, Jesus. Ele foi traficante por 14 anos, líder do tráfico na Pedreira. Começou com 12. Ele é líder hoje do Impacto Vida, o Ministério da Lagoinha, que você passa o final de semana para ser evangelizado. Esse homem falando da vida dele. Gente, eu fico, meu Deus, como é que tem gente que faz isso? Mata as pessoas, está no tráfico. Aí falou que um dia estava doido, e alguém falou de Jesus para ele. E ele falou, eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. E pagou o preço por seguir a Cristo. O preço, inclusive, poderia ser a sua vida. Eu fico pensando, as pessoas com as quais você convive já ouviram falar de Jesus? A ceia de Natal que vai ter na sua casa hoje não é uma oportunidade de você falar de Jesus? Agora, já ouviram? Será que não tem gente nesse mundo que não ouviu ainda? Será que nós não estamos fazendo o que a Silvia falou? Falando de Jesus para as pessoas que debocham? Às vezes é um parente, às vezes é um amigo do trabalho.
e nos esquecendo daqueles que nunca ouviram? Eu fiquei chocado, fiquei sabendo essa semana, um pastor de Portugal pediu para a equipe que vai lá para Portugal uma Bíblia de estudo. Porque eles não têm Bíblia de estudo. E aqui no Brasil, é bagunça. Na Papua Nova Guiné, quando chega a Bíblia lá para o pessoal lá, é uma festa absurda. Porque eles não têm Bíblia. Há povos não alcançados que nunca ouviram falar de Jesus. Tira pedaço, né? E vai partilhando. E aí eu fico me perguntando, nós estamos num país onde pregar o evangelho virou crime. Essa semana, uma rede de supermercado de São Paulo, chamada Irata, resolveu, de Natal, dar um presente para os seus clientes. Sabe aquele que a gente usou aqui em uma época chamada Pão Diário? Um livrinho de devocionais? A igreja presbiteriana tem um ministério chamado Luz para o Caminho. E a Luz para o Caminho tem o pão diário deles, que chama-se Cada Dia. Silvio deve lembrar que a gente, quando era presbiteriano, a gente usava. Esse Cada Dia, às vezes é trimestral. O que a Rede Irata fez? Para presentear no Natal os seus clientes, cada cliente que fazia uma compra ganhava um livrinho de devocional de presente, escrito por um dos maiores pregadores presbiterianos, muito conhecido pela igreja evangélica, Hernandes Dias Lopes. Ele é uma referência no meio cristão evangélico. Sabe o que o Ministério Público fez? Entrou com um processo contra a rede. Porque num dos textos ele defende a vida, falando contra o aborto. Ele defende a família tradicional, falando a favor do casamento conforme as Escrituras. E se posicionando biblicamente contrário ao casamento gay. Ele está sendo processado, pastor Hernandes Dias Lopes, por ser autor, e a rede, autor do texto, e a rede sendo processada por homofobia. Mole? Ou quer mais? Estamos vendo um país que as pessoas estão brincando com o evangelho. Queridos, nós temos que olhar, levantar os olhos e ver que os campos estão brancos para a ceifa. Nós temos que continuar evangelizando, sim. Mas não fica, como é que Paulo falou? Edificando sobre fundamento alheio, não. Comece a orar pelos missionários que estão em locais não alcançados. É uma coisa que eu queria resgatar aqui na igreja. Nós tínhamos, no comecinho da igreja, histórias missionárias. Lembram? Anderson, Marina, Silvia, Marçal e Silvia. Tínhamos histórias missionárias. A casa deve lembrar. Histórias missionárias. Eu queria resgatar histórias missionárias aqui, não só para as crianças. Queria que fosse no culto geral. Histórias da Amy Carmichael, história do Hudson Taylor, história a Marina deve ter um tanto na casa dela lá. Para que os adultos também comecem a perceber que os campos estão brancos para a ceifa. O Brasil corre um risco sério, porque a igreja evangélica inchou e todo mundo brinca que é crente. Talvez Deus esteja fazendo isso para você pensar o seguinte: deixa eu olhar para onde precisa de pregar o evangelho, e a pessoa vai receber um pedaço de Bíblia e vai dizer: meu Deus, isso restaura. Estou preocupado, e eu vou parar de falar aqui. A igreja tem que crescer tirando pessoas das trevas para a luz. E não tirando pessoas da luz para a luz. Ah, sai do LED e vem aqui para a luz incandescente, sai da incandescente e vai para, sei lá, outra lá. Não é isso, gente. É luz, está na luz, deixa na luz. Queridos, que este Natal seja para você lembrar que a luz veio ao mundo. Que aquele menininho que você vai ver tantas vezes durante o dia de hoje, lá na manjedoura, ele não continuou menininho, fofinho, bonitinho. Ele cresceu um homem, e diz a Bíblia que era um homem de dores, que apanhou, que foi, que ralou, trabalhou com seu pai, José, um carpinteiro. Depois andou, mas não andou de carro com ar-condicionado, ele andou pelas estradas ali da Galileia, sofreu, pregando a salvação, sendo luz. E chegou ao final dos seus dias, sendo caluniado, sendo xingado,
sendo machucado. A luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas que a luz. E colocaram a luz no madeiro. E ali morreu. Mas a luz venceu as trevas. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. E hoje ele brilha. Brilha. Que esse Natal seja para você e para mim. Olhar para aquele menininho ali e não só achar que coisinha bonitinha, mas pensar, ele cresceu e ele morreu na cruz em meu lugar. E eu concluo com o último verso, que é até uma letra de uma música que eu queria ensinar para alguns, talvez os mais velhos conheçam. Ninguém vai falar que conhece para não dizer que é mais velho. Mas a música do Vencedores por Cristo. Se você conhece o grupo, quer dizer que você já está um pouco mais experiente. O grupo Vencedores por Cristo era o Diante do Trono da minha época. Década de 70. E esse cântico é um cântico de uma cantata que a Igreja Batista do Morumbi e Vencedores fizeram na época que a gente estava no seminário, Silvia e eu. E era exatamente o versículo 14, que diz assim, e o verbo, é uma paráfrase, e o verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Jesus falou, quem vê a mim, vê ao Pai. Ele encarnou a Trindade. Ao ver Jesus Cristo, nós vimos o Pai, porque Jesus é Deus. Jesus é a encarnação do amor de Deus. Rondinelli, você lembra é sol. Você começa com sol, a gente vai atrás. Vamos tentar, os que conhecem a letra. Vamos lá. É bem fácil, é bem fácil. Alguém conhece? Pode levantar a mão baixinho. Assim. Silvias. Só nós três. Então vem à frente, vamos cantar. Tô brincando. O pessoal faz essas pegadinhas na igreja, né? Olha, todos de olhos fechados. Já viu o apelo como é que é? Todos de olhos fechados. Não precisa ficar com vergonha. Se você sentou junto, levante a mão. Agora fique em pé. Agora vem à frente, porra. Se você fala que vai expor, não expõe. É bem fácil. E eu volto a dizer, é uma prática que eu tenho. A Silvia hoje, ela abriu a janela, eu quis falar para não ficar dando de espiritual, né? Ela olhou, eu estava assim, ela falou assim, o que aconteceu? Tudo bem? Aí eu falei, não, tudo bem. É que eu estava orando naquela hora. Mas eu estava orando, né? E estava cantando cânticos que são bíblicos, versículos. Eu sou ruim de memorizar, mas quando eu canto, eu memorizo. Não é que eu estou espiritual, não. É porque eu estou me sentindo tão pecador, precisando tão da luz, que eu quero me encher da luz. E a Bíblia diz em Efésios 5,18: enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando a Deus de coração com hinos e cânticos espirituais. Então vamos cantar cantos espirituais, cantos que sejam bíblicos. Vamos aprender umas velharias aqui nessa igreja. Até o meu coração, depois eu quero ensinar o contracanto, viu, Leia? Tem um contracanto. Tem um contracanto nesse meu coração. Vamos lá. O Verbo virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. De começo. O Verbo
virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória do Pai. Nós vamos resgatando pouco a pouco os cânticos mais antigos, que são versículos da Bíblia. Esse é João 1,14, que é uma forma da gente memorizar a palavra de Deus. Vamos orar? Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos amou tanto que se encarnou, nasceu ali em Belém, cresceu na Galileia e foi para Jerusalém para cumprir o teu propósito, que era morrer na cruz em meu lugar. Obrigado, Jesus. Obrigado porque o Senhor é a luz que veio dissipar as trevas, e eu te agradeço que o Senhor dissipou as trevas do meu coração. E Jesus, eu clamo a Ti que nesse Natal o Senhor dissipe trevas, Senhor. Ó Deus, aqueles parentes nossos que ainda estão vivendo longe do Senhor, que sejam iluminados pela luz de Teu Filho, Senhor. Que eu seja luz do mundo como Cristo foi. Que eu pregue o Evangelho, que eu semeie a Tua palavra. Ó Deus, que eu rompa esse consumismo, esse mercantilismo constante que nós vemos na nossa sociedade, que transformou inclusive a vinda da luz ao mundo em mais uma festa para comprar presentes. Oh meu Deus, que cada lar que se reuniu hoje à noite para a ceia de Natal, que em cada lar a Tua palavra seja pregada e Jesus Cristo seja exaltado. Obrigado por esse presente. Que o Senhor venha, Deus, habitar no meio de cada uma das nossas famílias. Que o Senhor venha impulsionar os nossos corações a sermos luz onde andarmos. O Senhor impulsione, Pai, nossas vidas a olharmos para aqueles que hoje ainda não ouviram falar de Jesus Cristo. E que o Senhor nos mova de alguma forma a contribuir com essa obra. E que a graça da luz, Senhor Jesus, o amor de nosso Deus e Pai, e o poder, a unção do Espírito Santo de Deus, seja com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, hoje e para todo o sempre. Amém, amém e amém.